Olá, vamos falar agora do crime de dano. O crime de dano é um crime contra o patrimônio, que está elencado no artigo 163 do Código Penal, que diz: destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Por a detenção ser de 1 a 6 meses, é uma infração de menor potencial ofensivo. E por o crime não ultrapassar, a detenção não ultrapassar de 2 anos, pode haver a suspensão condicional da pena. Tipo objetivo. Não é necessário que o agente tenha um ânimo de lucrar ou de se apoderar de algo pertencente à vítima. Por exemplo, no crime de roubo, o agente tem o intuito de lucrar com o objeto alheio. E no crime de dano, o simples ato de danificar o objeto alheio se tipifica crime de dano. No caput do artigo 63, está prevista três ações distintas, qual seja, destruir, inutilizar e deteriorar. Na destruição, como vimos na primeira imagem, o bem está destruído totalmente e perdeu sua utilização, está totalmente destruído, logo não serve mais para nada. Na inutilização, o bem, como vimos na segunda imagem, não está totalmente destruído, entretanto, perde a sua utilização. E na deteriorização, o bem está parcialmente destruído, entretanto, não perdeu a sua utilização. É um crime comum, pois pode ser praticado por qualquer pessoa. O sujeito passivo é o proprietário ou possuidor do bem que foi danificado. No STF, o condômino pode ser sujeito ativo do crime. Porém, se atingir apenas a sua cota parte do objeto, não será tipificado crime de dano. Exemplo, eu tenho um veículo que vale R$ 20.000, o meu condômino deteriorou apenas uma parte do objeto que era equivalente a R$ 10.000, ele não vai responder pelo crime de dano. Porém, se passar dos 10.000 o dano causado pelo condômino, exemplo, passou R$ 5.000, ele pode responder pelo crime de dano. O princípio da especialidade diz que se já existe uma norma específica ao crime ocorrido, como por exemplo, crime contra o patrimônio tombado, que está escrito no artigo 165 do Código Penal, logo não se constitui crime de dano, pois está sendo especificado numa norma diferente da 163. O princípio da subsidiariedade é quando o dano vem como elemento de outro crime. Um exemplo é o crime de furto, quando há necessidade ou o agente comete o arrombamento, arrombou a casa para furtar determinada joia. Logo, o arrombamento é de fato um dano. Porém, o legislador entende que será um furto qualificado, ou seja, o arrombamento será uma qualificadora, não será tipificado crime de dano e furto. Não será. Será crime de furto com a qualificadora. O crime de dano, ele tem como sujeito ativo qualquer pessoa. Assim também, como sujeito passivo, pode ser qualquer pessoa. Como será explicado mais adiante, se trata de um crime comum. Nesse sentido, qualquer pessoa está sujeito a responder por um crime de dano. Qualquer pessoa está sujeito a sofrer ameaças em seu patrimônio, porque pode ser sujeito passivo do crime de dano. Se tratando de objeto material e objeto jurídico, temos que o objeto material é a coisa que é danificada, e o objeto jurídico se trata justamente daquilo que o direito penal vem a proteger, que é o patrimônio nesse caso. Digamos que Vinícius é vizinho de Carlos. Nesse interim, Carlos aparece com
uma Hilux SW4 do ano 2020. Vinícius se imagina naquele carro. Na verdade, Vinícius ele não consegue comprar um carro daquele potencial. Dessa forma, surge uma inveja dentro do coração de Vinícius. Essa inveja leva com que Vinícius pegue um martelo dentro de sua garagem e danifique os faróis dianteiros da nova Hilux SW4. Dessa forma, Vinícius está praticando um crime de dano. Vinícius é o sujeito ativo, que poderia ser qualquer pessoa, assim como Carlos é o sujeito passivo, que também poderia ser qualquer pessoa. Dessa forma, Vinícius está agredindo o patrimônio de Carlos. O objeto material se trata do carro, enquanto o objeto jurídico se trata do patrimônio que Carlos tinha adquirido naquela ocasião. Dando continuidade à nossa apresentação, quanto ao dano, o seu elemento subjetivo é o dolo, porque esse tipo de crime ele não admite a forma culposa nem o dolo específico. Sem esquecer que o sujeito, o indivíduo, ao executar, por exemplo, uma ação de deteriorar patrimônio, coisa alheia, ele já admitiu, ele já assumiu um risco, uma vontade consciente de causar um prejuízo a alguém, a uma outra pessoa. Além disso, o dano ele configura-se como um crime comum, porque ele pode ser executado por qualquer pessoa, ou seja, ele não precisa de um sujeito ativo, qualificado nem especial para que ocorra. Material, porque há uma relação entre a ação e a existência do resultado naturalístico da ação causada, do prejuízo cometido, contanto que gere sempre uma diminuição no patrimônio da outra pessoa. Ele é de forma livre porque ele pode ser executado por qualquer meio. Ele é comissivo porque todos os seus verbos eles implicam uma ação. É instantâneo também porque não se prolonga no tempo. Ele é unissubjetivo porque esse tipo de crime ele pode ser executado por uma única pessoa. É plurissubsistente porque mais de uma ação vai gerar a conduta. E, além disso também, outro aspecto que precisa ser mencionado é que no caso do dano, como ele nem sempre se consuma, também é um tipo de crime que admite a tentativa. Agora eu vou passar a palavra para o próximo. Obrigada. Oi, meu nome é Marcelo e é importante também trazer algumas considerações sobre o dano qualificado. Nesse sentido, vamos ler o que a lei dispõe sobre o assunto e trazer alguns comentários. Parágrafo único do artigo 163 do Código Penal. Se o crime é cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. A polêmica relacionada a esse artigo é que o legislador só colocou a pessoa relacionada à violência, como se a grave ameaça fosse aqui relacionada ao objeto. Só que foi uma redação equivocada, que a grave ameaça relacionada ao objeto já está no próprio caput do artigo. Desse modo, a redação correta deveria ser violência ou grave ameaça à pessoa, para abarcar os dois. Inciso 2º. Com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave. Essa qualificadora aqui ela vai ser subsidiária. Um exemplo que fica fácil de ilustrar é na explosão de um carro, porque se for num lugar mais afastado, aí vai incidir essa qualificadora. Agora, já se for num local mais urbano, com várias pessoas por perto, o que seria mais perigoso, aí vai se enquadrar em outro crime mais grave, que é o da explosão, que está previsto lá no artigo 251 do Penal. Inciso 3º. Contra o patrimônio da União,
de Estado, do Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos. Esse terceiro inciso vai tratar que não está se punindo apenas não está se prejudicando apenas uma pessoa individualmente, mas sim a coletividade. Por isso que a pena deve ser mais gravosa. E aqui o patrimônio ele vai ser em sentido amplo, abarcando não só os bens dominiais, como também os de uso comum do povo e os de uso especial. Inciso 4. Por motivo egoístico ou com prejuízo considerável à vítima. Esse quarto inciso traz 2 pontos. O motivo egoístico seria alguém danificar o patrimônio de alguém por algum capricho ou incentivar algum sentimento de vingança. Um exemplo, destruir a motocicleta do colega de trabalho simplesmente para ser o único naquele local a ter tal motocicleta. Já a segunda questão seria sobre causar um prejuízo considerável, como destruir a casa do seu inimigo, o que vai trazer à vítima um grande transtorno e um grande prejuízo patrimonial. Por fim, pena, detenção de 6 meses a 3 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Por ser uma qualificadora, a variável vai ser maior do que aquela presente no caput. Bom, pessoal, agora é importante trazer algumas considerações sobre a questão do dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico. Inicialmente, essa questão estava prevista lá no artigo 165 do Código Penal. Só que esse assunto foi implicitamente revogado pelo artigo 62 da Lei 9.605 de 98. Vamos ler o artigo vigente. Artigo 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar. Inciso 1º. Bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial. Inciso 2º. Arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena é de 6 meses a 1 ano de detenção, sem prejuízo da multa. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Já o sujeito passivo é, inicialmente, a sociedade e, secundariamente, o proprietário do bem, que pode ser tanto o Estado como um particular. O objeto material se trata do bem especialmente protegido, que, como foi lido, pode ser várias hipóteses, como registro, museu, pinacoteca, e o objeto jurídico vai ser o meio ambiente cultural. Algumas classificações é que é de forma livre, pode ser cometido por qualquer meio eleito pelo agente, comissivo, porque os verbos implicam em ações, unissubjetivo pode ser cometido por uma só pessoa. O elemento subjetivo é o dolo, mas se admite a forma culposa em caso de negligência, imprudência ou imperícia, em que vai se analisar se o comportamento descuidado poderia ter sido evitado. Obrigado. O artigo 166 do Código Penal ele deve ser remetido ao artigo 63 da Lei Especial. Portanto, no capítulo 4, nós temos apenas o crime de dano, do artigo 163, e o crime do 164, que faz a introdução ou abandono de animal em propriedade alheia. Analisando a prática do dano, nós podemos observar também a prática da pichação, como causa de deteriorização da coisa. Logo, ela se encaixa a prática de dano também. Quando a pichação for feita em patrimônio público, remete-se ao artigo 65 da Lei 9.605 de 98. Lá nesta lei especial, nós temos o crime de pichar um monumento ou alguma edificação pública em decorrência de seu valor.
O próprio artigo também faz uma ressalva sobre a grafitagem, porque ela não se insere nesse quadro, desde que seja autorizada tanto pelo proprietário ou pelo possuidor do local. O artigo 167 nos diz que no caso de crime de dano qualificado por motivo egoístico ou de considerável prejuízo à vítima, o artigo 173, em seu parágrafo único, inciso 4, e também no caso do artigo 64, que consiste a introdução ou abandono de animal em propriedade alheia. Somente se procede mediante queixa. Dessa forma, nessas duas ações, nós temos um crime de ação penal privada. Portanto, o crime de dano simples qualificado, nos incisos 1, 2 e 3, ação penal pública incondicionada. Já o dano qualificado por motivo egoístico ou de prejuízo considerável para a vítima e o crime do artigo 164 são de ação penal privada, fazendo uma análise de acordo com o artigo 167 do Código Penal.